Sejam todos bem-vindos ao 9º episódio do DosaCast. Um prazer, pra gente tá sendo muito maravilhoso o feedback, os comentários de todos. E hoje, como sempre, né, tem episódio inédito e com uma pessoa incrível que vai trazer informações muito relevantes de como reter talentos, de como, né, encontrar esses talentos no mercado e também um pouco sobre as inovações que permeiam esse mercado de recursos humanos, que é a tão falada NR1, né? Que é isso? O que é de novo nisso? Essa pessoa tem muito conhecimento e uma pessoa líder desse mercado, não é isso, Max? Muito bem, Tiago. Mais uma vez um podcast, o DosaCast, aqui nona edição, para receber uma convidada super especial. Nada mais, nada menos do que a presidenta da ABRH Sergipe, uma grande líder desse setor de recursos humanos, que já tem uma trajetória fantástica aqui na nossa praça, no estado de Sergipe, que tem um gabarito enorme, né? Ela é gestora de RH, graduada em psicologia, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, coach e mentora e presidente da ABRH Sergipe. Que currículo, hein? É isso aí. Que honra estar recebendo aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E será uma maravilha, né? A gente poder debater tantos assuntos, né, tão importantes dessa área, né, de todas as organizações. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre benefícios estratégicos, NR1, né? Dentre outros aspectos importantes que estão acontecendo no cenário nacional. Verdade. Não é isso, Aldeci? Eu só tenho a agradecer a vocês, tanto eu quanto a BRH, porque é um momento esclarecedor, né? Então, o que é que a gente vem aqui? A gente vem esclarecer algumas dúvidas, né? Mitos. Eu acho que tem muito disso, tem muita falácia, mas de fato, o que é que realmente a gente pode estar fazendo? E esse aqui é o momento que a gente tem para poder compartilhar para a nossa sociedade o que a gente pode estar usando de estratégia para melhorar o nosso desenvolvimento humano, porque afinal de contas o capital mais ativo da organização é o capital humano. E, Aldeci, você abre um ciclo novo aqui no nosso podcast, que a gente sempre trouxe personalidades muito do mercado de seguros, né? E agora a gente está trazendo personalidades da sociedade, como você, para poder realmente falar de temas, né, que também tenham conexão com esse mercado de seguros que a gente fala, né? E a gente vai provar, né, e a gente vai debater aqui de quanto a gente também, né, do mercado de seguros é importante para a área de RH. Né? E não só falar de seguros, né? Misturar um pouco esses conceitos do que a gente pode se somar. Eu acho que uma coisa tem muito a ver com... A gente sempre disse, né, Max, que seguro está em tudo. Né? Meio que onde tem risco, tem seguro. A gente fala muito, eu sou da área jurídica também, sou advogado, e a gente fala que direito está em tudo. Mas seguro também não é diferente, né? E hoje a gente queria ter muitas curiosidades em poder, né, realmente esclarecer, porque essa área de recursos humanos também hoje é muito falada, né? Porque a gente tem o mercado, não sou eu, né? Mas o mercado todo fala em muita dificuldade em reter talentos, muita dificuldade em se obter, né? Tem que o pessoal diz, ninguém quer trabalhar mais. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso, mas na verdade não é isso, né? As pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam, né, dispostas a trabalhar, mas precisamos ser estratégicos. Tô certo disso? Certíssimo. Eu ainda acrescento, né? Todo risco tem seguro, tudo tá no direito, né, o jurídico, isso. E tudo é sobre pessoas. Já vi que o papo vai ser bom hoje, viu? E afinal de contas, nós estamos falando o quê? Sobre pessoas que a gente está falando. Por mais que a gente rode, quando a gente vai ver, é sobre pessoas que nós falamos, porque são as pessoas que entregam os resultados para as organizações. As organizações, elas existem porque tem pessoas que estão ali operando, então a gente vai falar sobre pessoas. Aldeci, para que os nossos telespectadores possam conhecê-la melhor, conte um pouco da sua história, como foi essa trajetória até a BRH? Até a BRH, então, sempre inquieta, né? Então, eu queria sempre um pouco mais. Então, eu tive um gestor, né? Que eu pedi a ele, até um momento até triste, né? Eu pedi a ele um aumento e aí ele disse que eu teria o aumento que o governo me desse. Porque dinheiro ele queria no bolso dele. Mas isso foi tão bom eu ter escutado, porque isso me impulsionou para hoje estar onde eu estou. E aí eu disse não, peraí que eu não vou mais ouvir isso. Eu determinei, eu digo, peraí, eu vou estudar, eu vou desenvolver. E a cada momento a gente vai percebendo. Aí foi fazendo a faculdade de RH na época,
que eu tive uma professora que para mim ela ainda é minha inspiração, a Cristiane Barreto. Ela iria dar uma palestra sobre coach a convite da ABRH. E aí eu fui para essa palestra, ela convidou os alunos e aí eu fui. E aí, conhecendo a associação, eu disse, eu quero ser presidente. Ela disse, mas o serviço é voluntário. Eu digo, não importa, mas eu gostei. Eu não sabia, na verdade, o que era, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas ali, naquele momento, eu vi o propósito que estava conectado com a minha profissão. À época, eu trabalhava em uma imobiliária, foi quando eu decidi fazer o curso de recursos humanos. Então, eu já fiz como? Eu olhei a ementa, o que é que eu iria atuar no mercado, como é que eu iria fazer, foi aí que eu decidi qual curso fazer. Então, tudo teve uma conexão, eu não fiz de forma aleatória, eu fui realmente embasada procurando saber. E aí, quando eu conheci a BRH, fui ser voluntária, fui ser diretora de planejamento estratégico, fui ser presidente do deliberativo, para hoje estar no executivo. Eu tenho um pouquinho mais de 15 anos na BRH como voluntária. Nossa. Então, é uma trajetória que a gente vai buscando, que a gente vai aprendendo, porque o voluntariado, ele ensina tanto, ele é tão enriquecedor, que se as pessoas bem soubessem, elas faziam parte de alguma associação, independente de ser a BRH, fazia parte, porque o que nos ensina é tão rico que eu acho que não tivesse nenhuma pós-graduação, um doutorado que me ensinasse o que a BRH já me ensinou e ainda me ensina todos os dias. Maravilhoso. Que legal. E o que é a BRH? Qual é a função dela para o público, né? Conhecer um pouco. Você poderia... A ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Aqui no estado de Sergipe, ela tem 36 anos. No Brasil, ela já tem 60. Então, nós temos a BRH Brasil, que é a mãe, digamos que é uma franquia, e temos em mais 23 estados. Então, em cada estado tem um tempo, né, de nascer. Então, não tem, nem todas as seccionais têm esse tempo. Aqui em Sergipe nós temos 36 anos. E qual é o papel da BRH? É trazer o conhecimento para a sociedade, é desenvolver as pessoas. Então, ela executa a questão dos eventos. Então, nós temos congressos, fóruns, bate-papo de RH, nós temos mentoria, nós temos alguns eventos voltados realmente para a gestão de pessoas. Então, a ABRH não é exclusiva só para quem é RH. Quem é gestor de pessoas, que quer falar sobre pessoas, a ABRH é o lugar. Ah, que bacana. Então, lá vocês desenvolvem algumas atividades, né? Sim. Tivemos recentemente o Papo com RH, Papo com RH, falando sobre benefícios estratégicos. Participamos, a DOS esteve presente com o stand no congresso da BRH. E hoje estamos aqui realizando uma sequência de atividades, né, diante dessa correlação seguros, gestão de pessoas, empresas, né? E entendemos que a gestão de pessoas, né, de recursos humanos, ela vem evoluindo muito com o tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, em que momento o RH se torna estratégico também diante a direção e a gestão da empresa. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, sobre esse momento e sobre essa evolução. Sim, é a evolução dos tempos mesmo, né, da questão da indústria moderna, né? Então, nós tivemos um momento onde não tinha nada voltado a pessoas, você era uma mera peça da produção, aí foi se evoluindo, aí tinha toda a parte de departamento pessoal, aquilo que a gente cuida das obrigações enquanto empresa, para daí ser percebido dentro dessa evolução, que são pessoas que estão ali e a gente precisa gerenciar esse processo com as pessoas para que a gente possa estar desenvolvendo. E aí o RH ele se tornou protagonista, onde como ele tinha com base em dados e trouxe de forma estratégica, percebe-se nas grandes empresas que o papel do RH ele é além de cuidar dos funcionários, ele traz a rentabilidade, ele traz quando o RH ele começa a entender sobre números, porque a gente só gerencia aquilo que a gente consegue administrar com base em dados. Então, o RH ele se torna estratégico quando ele começa a entender que você consegue administrar com base em dados. Saiu aquela história que logo quando eu me formei, tinha muito aquela situação que o RH trata do intangível, do imensurável, que é tratar sobre pessoas. Hoje não, hoje a gente trata realmente como algo tangível, mensurável e estratégico. Então, o RH ele passou por essa situação. A gente sabe que culturalmente, quando você vai falar de regiões no país, tem diferenças de cultura, de cultura, inclusive de forma simples, até
dentro do mesmo estado, as empresas, porque cada empresa tem a sua cultura. E aí a gente precisa saber onde é que a gente se adapta melhor em cada uma delas. É verdade, nunca se falou tanto também em cultura de empresa, né? Cada empresa tem que ter sua forma, o seu trato, né? Mas eu vejo que nem sempre é uma atitude muito fácil aculturar as pessoas, porque tem diferenças, né? Acho que você há de convir que hoje tem gerações diferentes, né? As diferenças de várias regiões e pessoas das mais diversas formas, né? E como é que hoje a gente pode viver com todas essas diferenças? Qual a estratégia hoje, né, que as pessoas dos recursos humanos estão fazendo para lidar com essas diferenças no próprio cenário cultural? Porque você vai e coloca uma norma que quem é mais velho gosta, mas quem é mais novo não gosta. E do contrário também, né? Você coloca uma regra que o jovem adora, né? Mas tem outro que não gosta. E isso eu estou dizendo numa escala 1 por 1. Mas essa escala pode ser 1 por 4, 1 por 5, porque gerações assim... Z, X, Y, eu já perdi as letras aqui. Então hoje, assim, a gente sempre... mas as pessoas sempre falam, né? É muito difícil lidar com pessoas, né? Mas eu hoje já desmistifiquei isso. Não é difícil lidar com gente, né? Você tem que saber reconhecer as pessoas como elas são. Mas no campo, eu que sou da área jurídica, um pouco legalista, no ponto de vista de normativas, de tudo, ainda existe uma complexidade, né? Como desmistificar isso? Me diz aí, Aldeci. De uma forma simples, a gente não pode confundir duas palavras: igualdade com equidade. E o que as pessoas buscam dentro da normativa, a normativa ela é igual para todos. Porém, a interpretação ela tem que ter um olhar de equidade. Porque cada um de nós somos 3 pessoas maduras, mas teremos interpretações diferentes. E aí cabe ao gestor, porque o gestor ele precisa ter esse entendimento, porque foi o tempo onde o gestor ele capacitava a equipe em competências técnicas. E hoje a gente olha que a gente tem que capacitar a equipe na competência comportamental, porque se eu não sei lidar com esse processo, eu terei problemas. Então nós temos sim, hoje nós temos 4 gerações. Muitas das vezes, em algumas empresas, nós vamos conseguir ter todas as gerações. Tem empresas que não. E o que eu preciso definir? O gestor ele precisa ter muito bem definido qual é a cultura da sua empresa. O nosso grande mistério é porque tem algumas empresas que não têm muito bem estruturada a sua cultura. Podemos citar algumas empresas aqui, grandes empresas, que já têm uma cultura firmada, que a gente já sabe só do falar do nome. Nós temos a cultura do McDonald's, nós temos a cultura da Ambev, nós temos a cultura, porque a gente já sabe, porque está muito bem, está transparente dentro desse processo. Então, você já sabe se você tem o perfil para trabalhar ali ou não. Antes de se colocar, né, à disposição, você já sabe qual é o perfil, qual é a cultura daquela empresa. Perfeito. Então, aí o processo de recrutamento fica muito mais fácil, porque eu já identifico o perfil de quem eu vou colocar ali ou não. Porque pessoas prontas, na verdade, muitas das empresas, elas querem contratar a pessoa que já está pronta no mercado. Mas ninguém vai estar pronto no mercado para adentrar em uma nova cultura. É uma adaptação e você não sabe, pode ser o melhor da área, mas de repente ele não consiga se adaptar a depender da cultura da empresa. Max, também, né? Você falou aí sobre essas diferenças. E aí já me veio a cabeça, sim. Que você disse que tem que ver o comportamento das pessoas. E aí já vem uma preocupação. Sim, mas eu preciso selecionar alguém. Mas essas pessoas não se apresentam, né? De imediato, você não consegue entender o comportamento. Então, qual seria a melhor maneira de ser mais assertivo nessas seleções? Né? Porque você precisa selecionar. Até a pessoa diz, né? Pode vir a pessoa sem treinamento nenhum, mas que tenha caráter, né? Tenho muitos colegas que dizem que tem um caráter que o resto a gente vai desenvolver, né? A competência técnica. Mas qual seria o segredo aí, se é que pode ser contado, né? Para que a gente possa ter uma seleção mais assertiva. Já que a gente está falando de estratégia, qual seria a melhor estratégia diante das empresas quanto ao processo de recrutamento e seleção? Como eu falei anteriormente, a questão da cultura. Quando eu tenho estabelecido qual é a cultura da minha empresa, qual é o perfil que eu quero para poder trabalhar ali, eu já não seleciono de acordo, diferente daquilo que é perfil. O que eu preciso entender? Eu consigo captar, às vezes a pessoa ela não tem certo entendimento, mas ela tem um potencial para ser desenvolvido.
Agora, o que é que a gente, enquanto empresa, precisa fazer é realmente desenvolver. Porque muitas empresas recebem o potencial e delargar ou delegar. Aí as pessoas confundem as palavras e eu não estou delegando, eu estou delargando ao acaso, né? Porque o que é que a gente precisa? A gente precisa, eu recrutei, eu não tenho as qualidades, a competência técnica que eu preciso daquele funcionário, mas ele tem um potencial muito bom e ele tem, para mim, um dos seus valores e propósitos que comungam com a minha empresa. Eu vou conseguir desenvolver. Mas eu estou estruturando a minha equipe para o desenvolvimento? Aí essa é a grande pergunta, é a grande estratégia. Eu realmente estou trazendo, investindo no treinamento, porque tem algumas empresas que dizem, eu não vou investir não em treinamento, porque daqui a pouco eu vou estar disputando, vou estar botando para poder levar para o mercado. É melhor você desenvolver e ter esse risco ou você não desenvolver e não ter uma equipe qualificada? Então tem que ser muito estratégico, né? Porque aí você fala da retenção também. Porque você pode treinar, né, Max? Treina, mas também ele vai se tornar, né, um ótimo profissional e vai ser visto, né, pelo mercado. Como é que a gente vai... até que quanto é o seu passe, né? Igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol, ele treina e o passe dele fica maior, né? Só que por muitas vezes no time de futebol, o time que treinou, desenvolveu, ele recebe alguma coisa. As empresas por muitas vezes ficam a ver navios, né? Tudo vai depender, porque quando você olha assim, qual é o clima que você está fazendo na sua empresa, qual é a estratégia de benefícios que você está utilizando na sua empresa para que a sua empresa seja desejável, para que quem está fique e quem está lá fora queira entrar. Será que a gente está trabalhando isso? Por que eu preciso ser desejável enquanto empresa? Como é que a gente sabe dentro do processo das empresas que você deseja e você sonha em trabalhar lá? Será que você está fazendo isso? Fica a dica, né, Tiago? Fica a dica. Então, eu acredito que esse processo, ele começa na seleção, né? De acordo com a cultura, né, da empresa. Ele deve se desenrolar aí por um bom tempo. Porque eu acho que é como uma trajetória, né? Você vai fazendo, que você vai... É igual, eu gostei até do exemplo do jogador de futebol, né? Sim. Ele começa na base, né? E vai treinando, vai se desenvolvendo e tal. Exatamente. E o time tem que pensar de como vai reter, né, esse talento. E já é uma coisa pontual na sociedade, né, que benefício deixou de ser custos para as empresas. Eles são estratégicos. Né? E diante do nosso cenário hoje tem tudo a ver. Chegamos, né, Tiago? Vamos falar sobre benefícios estratégicos. Exatamente. Inclusive, o tema do congresso esse ano é a Copa. A gente vai estar falando em equipes de alta performance, porque o que é que a gente tem que lembrar? Que dentro de uma empresa é um time. Então, o que é que a gente quer de um time, de uma equipe? A gente transforma a equipe para que ela se torne um time e aí a estratégia ela chegue à vitória. É assim que a gente deseja enquanto empresa, enquanto funcionário. Porque assim... Qual é a diferença de você querer ir trabalhar naquela empresa? O que é que aquela empresa me oferta? Porque tem empresas que a gente sabe que infelizmente são adoecedoras, em que as pessoas dizem ali, eu não quero trabalhar. Ali não paga o salário em dia. Ali quando tem alguma coisa, então... Como é que você está? Quais são as suas ações que estão fazendo e reverberando lá fora e fazendo com que as pessoas queiram ou não estar ali? Como é que você vai engajar a sua equipe e fazer com que a sua equipe deseje estar ali? A gente tem que lembrar que a gente não tem que pintar de rosa e enfeitar de lacinho. Gestão de pessoas tem a sua complexidade por conta do contingencial humano. Estamos lidando com pessoas. E aí a gente precisa saber desse equilíbrio para que a gente possa desenvolver. E lembrando que o desenvolvimento ele é contínuo, ele não para. Você deu um treinamento hoje, daqui a um tempo você precisa dar de novo. Como é que estão os seus processos? Daqui a um tempo você precisa rever os seus processos. E aí o grande mistério está nessa situação de você rever se aquilo que você está utilizando, se aquilo que você criou se tornou obsoleto para o mercado ou se ele ainda está em vigor ou se é que a gente tem que desenvolver alguma coisa, transformar alguma coisa. É fazer realmente esse acompanhamento contínuo. O desenvolvimento ele é infinito, ele é contínuo e a gente precisa realmente investir. E quando a gente investe, a gente se torna desejável. Olha, uma empresa que tem um plano de carreira,
É uma empresa que me traz benefícios, para minha família, inclusive, estende para minha família. Então você acaba tendo interesse. Não, peraí, eu quero ver, eu quero instalar naquela empresa. Eu observo que as empresas hoje elas estão investindo, vamos dizer assim, né? Fora da caixa. Eu vejo empresas fazendo eventos sociais, eventos culturais, né? Tem a questão do mês o mês em combate à conscientização, né, do câncer, Sim. tanto para o homem, tanto para a mulher. E eu vejo o RH muito envolvido em todas essas ações. Né? Também vejo, né, Max? Como a gente colocou, a estratégia ela nasce desde a contratação, da seleção, mas ali é só o início. Né? Os treinamentos são necessários, essa questão cultural, né, regional também, eu acho que envolve muito o cenário empresarial hoje. E vejo também que a retenção desses colaboradores não estão somente mais condicionada ao salário. Né? E eu entendo e compreendo a tamanha responsabilidade que vocês, gestores de recursos humanos, têm nesse desenvolvimento cultural das empresas com relação às pessoas. Que as pessoas hoje, elas tendem a estar numa empresa não só pelo salário, mas também pelo benefício, pela formação educacional, pelo plano de carreira. E eu queria que você falasse um pouco, Aldeci, sobre essa temática de seguro, benefício, que é o nosso, vamos dizer assim, né? Praia. É verdade. Então, eu queria que justamente isso, né, Max? Que a gente pudesse saber quais são esses benefícios. Não é só puxando pro lado de seguros, não, né? Mas de uma forma ampla, né? O que a gente pode fazer realmente para reter esse talento? Porque salário já é uma coisa muito batida, né? E o que eu vejo muito, né, é que antigamente a gente divulgava vaga e a pessoa vinha e ela se esforçava. E hoje eu acho que o esforço é dos dois lados, né? Hoje é uma coisa que antigamente era só o empregador que ditava as regras. Não, hoje o trabalhador vai para ver se faz sentido, de fato, ele trabalhar naquela empresa. Eu sempre digo a nossa coordenação lá, né, que faz o recrutamento, que deve realmente ter esse contato de parceria para saber se ele realmente tem um envolvimento cultural, né, com a empresa, né, e da mesma forma se a gente, claro, vai entender que ele está alinhado com essa cultura. Deve ter estratégias de dinâmicas e tudo mais, mas eu acho que hoje é os dois que decidem, né? Não é aquela vaga e não é só o salário. O salário muitas vezes não foi divulgado na vaga, até hoje ainda. Mas tem empresas que hoje até divulgam o salário é tal e tal, né? E aquela cadeia, né? Oi, aqui tem um salário, mas o salário é 1, mas os benefícios são 15, né? E aí ficam citando day off, seguro e tal. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente a estratégia de hoje, a realidade de hoje. É essa mesmo? Tem que ser bem estratégico, ampliar isso? Lembra do que eu falei? Você se torna desejável. Então, você ter um bom salário é o que todo mundo deseja. Todo mundo deseja ganhar bem. É isso? Então, esse é um ponto. Salário é a base. Mas quando você tem estratégias de benefícios, que isso faz a diferença, como é estratégico para a empresa? Eu trago um plano de saúde, que a saúde no nosso país, ela tem esses momentos de oscilação. Então, quando você tem um plano de saúde que você controla melhor, você já tem um grande diferencial. Aí você tem alguns ramos que a gente tem os sindicatos, que as convenções coletivas já definem alguns benefícios que aí a gente tem vale alimentação, vale refeição, a gente tem vale cinema, educação. Então, o que a empresa ela precisa entender, qual é a minha estratégia financeira, como é que está a minha questão orçamentária para eu poder fazer uma implementação de benefícios, para que isso eu me torne estratégico, porque eu não vou fazer para um para não fazer para todos, eu não vou fazer hoje para tirar amanhã. Então, estrategicamente, a empresa ela precisa olhar, conversar com a contabilidade, verificar toda a estratégia, porque eu tenho dedução em impostos, então como é que eu vou estar trazendo esse benefício. E aí, quando eu trago algumas políticas, algumas situações, eu reduzo absenteísmo, eu reduzo turnover, mas é como eu falei, o RH, para ser estratégico, ele precisa estar com base em
dados. Quando eu tenho esses dados, eu mensuro, quando eu vou para uma reunião, eu me coloco como detentora dos dados e mostrando que é estratégico eu trazer aquele investimento. Deixa de ser um custo, um gasto, e passa a ser um investimento para a empresa, e a empresa começa a ter o olhar de forma estratégica para as pessoas. Qual é o resultado que eu estou tendo ali? Como é que eu estou? Porque não é só o absenteísmo que eu tenho que cortar, é o presenteísmo também, né? Que a pessoa está ali de figura meramente ilustrativa e não está realmente desenvolvendo o que precisa desenvolver. Então, é o alinhamento do que eu tenho como... Qual é o seu entregável? Você está me entregando? Como é que eu estou estruturando? Eu tenho realmente uma avaliação de perfil comportamental? Eu tenho uma avaliação de desempenho? Eu tenho realmente um processo de desenvolvimento? Então, eu cheguei no nível 1 e estou saindo em outro nível dentro da organização? Eu tenho essa possibilidade? Então, eu tenho é vasto o que eu tenho de benefícios que eu posso aplicar, e que muitos deles não têm nem tanto custo para a empresa, e que a empresa ela poderia sim estar olhando isso. A parte de seguro mesmo, Max, ele me falou uma vez referente à questão dos seguros, que eu não sabia. Eu digo, olha, gente, o quanto o corretor, a pessoa que está ali para poder auxiliar, e eu acho que o papel de vocês em estar mais próximo do RH, tirando essas dúvidas e sendo aquele apoiador no desenvolvimento, é muito importante. Perfeito. Né? Então, como todos os setores, a gente não anda só. Nós somos sistêmicos e um depende do outro. O jurídico ele vai estar olhando sempre para mim e a possibilidade é o passivo trabalhista. Então, o que é que o RH ele tem que fazer? Ele tem que chegar a mitigar esse possível passivo trabalhista. E aí, o que é que a parte de seguros tem que fazer? Mostrar a estratégia de que eu reduzo absenteísmo, de que eu reduzo o turnover, de que eu reduzo o presenteísmo, de que eu não me torno um ambiente adoecedor, de que eu cuido para a saúde do meu colaborador, como você falou, das campanhas. Estamos no mês de janeiro, o mês de janeiro trata sobre saúde mental. E por que o mês de janeiro? Porque janeiro, e por que branco? Porque janeiro é o início do ano, branco, porque está em branco a página, é aquilo que você vai querer desenvolver e traçar para você como meta, como que é que você vai estar cuidando. A gente precisa lembrar que é uma tríade, é corpo, mente e espírito. Então, quanto é que eu realmente estou desenvolvendo isso dentro, enquanto pessoa e enquanto empresa? Porque essa responsabilidade é dos dois. Então, a gente precisa também trazer essa consciência de que a saúde ela é minha. Então, eu também preciso cuidar. É como a carreira, né? Muita gente quer depender da empresa num plano de carreira, mas a carreira, na verdade, ela é minha. Então, é aquilo que eu quero de transformar para que eu possa chegar lá. Então, o que eu estou fazendo, ela está me aproximando ou está me afastando da minha meta? E aí, enquanto empresário, enquanto empresa, as ações que eu estou fazendo estão me aproximando da entrega do resultado que eu quero ou não? Porque muitas vezes a gente tem que mudar a nossa rota para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Verdade. Assim, a gente vê, né, Max, que o salário, né, quando a gente quer aumentar, é tanto imposto, tanta coisa em cima, né, e as empresas têm preferido esses recursos, né, então é muito mais favorável você fazer um plano de saúde coletivo que reduz, eu acho, de 40% de um plano individual, né, que o funcionário, ele para obter fora, né, isso tudo. Então, aquilo que você está dando ali, o valor que ele compraria fora seria muito maior se ele não tivesse acesso à empresa. Isso já se demonstra uma estratégia. Então, é quando você tem um plano odontológico que fora é 30, lá é 3, digamos. Então, isso são benefícios da qual que é um salário indireto. E que não incorpora na carteira, né? Esses benefícios, eles não vão incorporar na carga tributária do empregador. Então, ele é bastante estratégico. Então, por muitas vezes, um colaborador que quer ter acesso a uma saúde suplementar, privada, se ele for adquirir, dependendo da faixa etária, um plano, chega até quase o valor do salário dele. E a única forma que ele pode ter acesso a esse plano de saúde é se ele tiver incorporado a alguma organização que tenha essa visão estratégica de poder possibilitar esse acesso a ele. E outra, às vezes é melhor você dar um benefício para um colaborador do que um pequeno aumento.
porque aquele pequeno aumento no final possa ser que não tenha uma representatividade real na vida dele. E um plano de saúde, um plano odontológico, um plano de previdência complementar, inclusive Tiago já se colocou na área jurídica, eu sou da área de administração, com ênfase em recursos humanos, então eu sou apaixonado também por pessoas, e os nossos primeiros estudos antes de militar na carreira de seguros foi sobre benefícios corporativos para as empresas. Obviamente que já existem aqueles, como você citou, da convenção, mas o plano de previdência privada, ele é um benefício que é pouco explorado ainda pela sociedade e de suma importância. Cada vez mais a nossa sociedade está ficando madura, envelhecendo, e elas não vão ter rentabilidade suficiente na vida inativa, né, como tem na ativa, a não ser que tenha aposta suficiente de trabalho para toda essa massa que, de acordo com a expectativa, com a projeção, logo serão mais inativos, muito mais inativos do que ativos trabalhando. Então essa balança aí ela vai desequilibrar, e as empresas estão pensando nisso para os seus executivos. As empresas elas estão também fazendo estrategicamente uma análise de valorização até de acordo com a função, né? Meus gestores de determinado plano, meus coordenadores de determinado plano, eles estão sendo bem orientados com relação a isso. Esse é o papel, eu acho, onde se soma a corretora, e a DOSA se coloca muito à disposição a estar fazendo isso de uma forma gratuita, como eu já me coloquei à disposição da BRH, para poder estar orientando todos os gestores de recursos humanos com relação aos benefícios corporativos e quanto importante ele pode ser para o colaborador e para o empresário. Nesse sentido, vida real, você consegue nos demonstrar a sensibilidade do gestor, em especial do colaborador, quando ele recebe esses benefícios, e vindo, né, através de uma intervenção do gestor de RH para com a empresa, como isso pode representar uma valorização? Uma coisa que eu vejo bastante nas empresas que eu presto consultoria. Muitas vezes ela dá um benefício e não é caracterizado como um benefício. Então, o que a gente precisa estruturar? Os benefícios que eu oferto, eles precisam estar muito bem claros que é um benefício. Porque se a empresa deixa de dar, a empresa passa a ser ruim, mas a empresa dando, eles não dão o valor. Então, eu preciso estruturar muito bem quais são os benefícios que eu estou ofertando, o que é que eu estou realmente trazendo para o meu colaborador, o diferencial. A previdência particular, ela privada, ela é muito importante, mas ela precisa ser trabalhada a consciência dessa importância, porque a população ela está envelhecendo. E quando, tudo bem que hoje a gente está cuidando muito da saúde, uma pessoa de 60 hoje não é uma pessoa de 60 há alguns anos atrás. Então, na minha época, quando eu era criança, uma pessoa de 40 já era um velho, já era um senhorzinho que já estava aposentado, ficando na cadeira de balanço a tarde toda. Mas hoje não, hoje é uma pessoa ativa, hoje é uma pessoa jovem, hoje é uma pessoa que está aí com todo o gás. E aí, como é que eu vou estar trabalhando isso dentro da minha aposentadoria? E aí é o momento onde eu vou precisar estar tomando algum medicamento, alguma suplementação, onde é que eu vou precisar de muito mais assistência, e depender apenas do INSS, porque ele tem um limite, ele tem um teto, não complementa o que eu tinha por fora. Perfeito. E aí eu vou trazer de forma estratégica, mostrando a importância do benefício, porque senão a pessoa não vai ter a consciência de que aquilo é um benefício. Com certeza. Então, tá puxando a orelha dos corretores, né? Nossa, em especial, que não adianta também estar ofertando o benefício e não ficar bem claro para todos que estão recebendo a sua importância, o seu Exato. papel. Bem assim quanto Previdência, a gente também observa a questão do plano de saúde, Sim. né? Mas as pessoas às vezes não sabem nem usar o plano. Por isso que é importante as empresas buscarem corretoras capazes de fazer esse acompanhamento. A gente chama de comitê de saúde, né? Para poder desenvolver no colaborador a maneira correta de se utilizar. Porque, de forma estratégica também, os gestores de recursos humanos têm que entender que a gestão da não utilização impacta no valor do plano no ano seguinte. Então, esse trabalho tem que ser feito a 4 mãos, de acompanhamento dessas pessoas, principalmente a antecipação de doentes crônicos, que eu acho que é uma importância. A gente está o tempo todo falando de pessoas, né? Eu queria até... É bom, né, esse papo, né, seguros com o profissional da RH, porque eu queria até chamar um pouco da atenção dos profissionais.
que muitas vezes eles ficam adstritos à convenção coletiva, né? E de vez em quando tem um seguro lá e fica engessado. O seguro dele tem uma amplitude que poderá dar benefícios de forma estratégia, né? Com estratégia. Então você pode adicionar coberturas, pode incrementar aquilo, né? Como você diz, divulgando isso para os colaboradores para que eles verifiquem a grande vantagem que aquilo tem. Porque senão fica aquela... a empresa está fazendo porque é obrigada. Obrigado. Não é um benefício, né? Ela faz porque é obrigada. Mas hoje não. Hoje a gente já tem várias coberturas, tem tudo customizado, pode se customizar para dar valor realmente muito maior e mais amplo, né? Agregar muito mais a empresa, as organizações de modo geral, né? Então o seguro ele vem aí para colaborar com os profissionais de RH, né? Para que eles possam também se investir dessas ferramentas, né? Para poder realmente selecionar, né, que encher os olhos, né, como você diz, né, que realmente faz muita diferença. E vamos partir para outro, né? Não sei se você quer falar aí alguma coisa, mas eu gostaria muito de né, como você citou aí, a gente fala sobre a NR01, né? Nesse mês tem um maior significado. Estamos a alguns meses da obrigatoriedade, né? Plena. Menos de um mês, né? Então, e mesmo assim, brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Entender, saber o que tem que fazer, né? Provavelmente no próximo mês deve ter uma corrida, né? De poder falar dessa tão falada NR01, e eu queria que você pudesse trazer para a gente. Talvez seguro possa colaborar um pouco também com isso, mas eu queria entender um pouco, que você pudesse falar para quem está assistindo, né? O que é essa NR1, se é um bicho de 7 cabeças mesmo, ou não é nada a temer, é algo realmente que vai agregar e também não é nada que é para assustar. É isso mesmo? Verdade. Respondendo um pouquinho referente à convenção coletiva, referente à CCT, a convenção coletiva ela diz o que é mínimo que a empresa precisa ofertar. Aí a empresa ela não tem limite para poder trazer a questão de benefício. Então, o que a gente precisa alinhar um pouco mais é porque, assim, o seguro ele tem uma amplitude que muitas vezes o RH ele não enxerga. Então é importante o papel de vocês, esse estreitamento de relacionamento com o RH, para que possa ter essas possibilidades. E momento, inclusive, de marcar reunião com a diretoria. Exato. Porque a gente precisa mostrar para o gestor da empresa, para o CEO da empresa, que é estratégico, que é vantagem e não custo, e não gasto. Tá? E aí, passando para a NR1, que é a norma regulamentadora 01, então ela já é antiga, a gente já tem mais de 28, aí já muito mais, é uma atualização. E como é essa atualização? Simplesmente todas as empresas têm os seus programas. Nós temos os programas de saúde, de gerenciamento de risco ocupacional, nós temos todos os programas. O grande problema é que as empresas muitas vezes têm esses documentos apenas de gaveta. E aí agora, com essa atualização, os documentos eles precisam realmente estar sendo praticados. Então, o mínimo que você vai fazer dentro da sua empresa, olhar os programas. Eu tenho um PGR, no PGR tem dizendo que eu tenho que cumprir aqueles treinamentos, eu tenho que fazer aquelas mudanças, aquelas adaptações. O PCMSO, que é o de saúde, eu estou implementando aquilo que está sendo feito, porque as campanhas mensais no PCMSO vem dizendo que é o mínimo que eu preciso cumprir. E aí dentro da organização, será que eu estou fazendo uma pesquisa de clima? Será que eu estou desenvolvendo alguma coisa para que o meu ambiente ele esteja saudável? Por quê? Um setor de vendas vai precisar sempre ter metas para bater. Isso a gente não está dizendo que com a atualização da NR1, a gente não precise cumprir as metas, não. Muito pelo contrário, a gente precisa estar com as metas de forma clara, de forma transparente, e dizer, eu preciso que seja cumprido isso. Você está cumprindo? Então, para poder ter essa troca. Então, é ter esse olhar de dizer bem assim, aqueles documentos que eu tinha de gaveta, deixa eu passar a lê-los e verificar o que é que realmente eu estou fazendo de fato, porque o olhar da atualização da NR1 é para os riscos psicossociais. São aquelas empresas que causam os famosos burnout, que causam... Então, tem todo um processo de acompanhamento do seu funcionário. Então, como é que realmente... Eu estou acompanhando as ausências dos meus funcionários, os adoecimentos. Será que o meu médico do trabalho está fazendo esse acompanhamento realmente?
Porque tem muita empresa achando que não, que eu vou trazer um psicólogo e o psicólogo vai resolver. Não, gente, não é isso. E olha que eu sou da área, mas não é isso que tem que fazer. Eu preciso saber se eu estou cumprindo minimamente o que eu tenho já de obrigatório dentro dos meus programas e o que é que eu estou fazendo para desenvolver as pessoas dentro da minha organização. Cuidando da saúde, tendo um olhar para o pertencimento do colaborador. Será que eu estou fazendo uma pesquisa de clima? Será que eu estou conseguindo realmente desenvolver? Porque às vezes eu tenho uma empresa que, inclusive, de uma coisa simples, o uniforme que você define para a empresa, os seus funcionários não gostam. Eles vão usar aquele uniforme com muito mau humor, com muito mau gosto. Então, será que eu estou conversando com os funcionários para poder trazer esse senso de pertencimento e ser algo que é agradável para que todos estejam, para que todos utilizem? E aí você vê que uma coisa às vezes simples. Não, eu vou olhar o local, a copa da empresa onde os funcionários fazem as refeições. Será que é um local agradável? Então, são aquelas coisas que eu vou estar muito mais além, com cuidado com as pessoas. Tá? Não é chegar e dizer assim, não, eu vou contratar o psicólogo e vou ter consulta clínica com os psicólogos. Não é só isso, que é muito mais além. Mas é uma coisa simples. Eu tenho os programas, eu estou olhando o que é que eu tenho que fazer, estou cumprindo os programas, eu estou verificando como é que está o meu ambiente. Então, se eu faço isso e cumpro essas normativas, eu já estou dentro do que é minimamente exigido. Então, as empresas terão que contratar um profissional para fazer esse acompanhamento? Basta ter o RH. Muito boa deixa. Basta ter um RH estruturado. Tem que ter um RH agora. Viu? Porque tem os consultores, por exemplo, eu trabalho como consultora desenvolvendo isso nas organizações. Então, a primeira coisa que eu chego em qualquer empresa é olhar, me passa os programas. Depois que eu leio os programas, que eu sei o que é que eu tenho que desenvolver, aí eu consigo, inclusive, fazer um orçamento de desenvolvimento dentro daquela organização. Porque não necessariamente uma empresa precisa contratar um gerente, um gestor de RH, mas ele pode contratar um consultor que é especialista na área, que ele vai com o assistente e vai estar desenvolvendo aquelas ações básicas necessárias para que você não tenha nenhum passivo trabalhista, não seja autuado pelo Ministério aí do Trabalho. E as multas são altíssimas, né? Tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado que a norma entra em vigor, hein? Aí agora eu acho que é em maio. Em maio. Tá bem, tem mais de um mês. E a gente está falando sobre isso já tem mais de um ano. Sim. Porque foi adiado, porque na verdade a norma ela já está em vigor. Porém, para autuações, aí a partir de maio. Mas ela já está em vigor, ela já está ali. O RH ele precisa ver isso. A empresa ela precisa se estruturar quanto a isso. Porque toda e qualquer empresa, para contratar um funcionário, nem que seja ele precisa passar pelo médico do trabalho. Então, ele precisa ter um programa de gerenciamento de risco, ele precisa ter um PCMSO, que é um programa de saúde ocupacional. E aí, nesses programas, eles estão dizendo que é minimamente para ser feito. E aí o restante que a gente vai estar desenvolvendo. Eu preciso ter o cuidado do clima, do ambiente do meu trabalho, porque ele não deve ser adoecedor. Perfeito. Aí foi muito feliz a sua colocação com o mercado no qual a gente trabalha, né? Que é o mercado de vendas. Muitas vezes as metas, né? Aquela pressão, muitas vezes as pessoas acabam realmente adoecendo. Por isso que eu acho que tem que ser preventivo, né? Você tem que se antecipar ao problema, porque depois que o problema chega, obviamente que a gente vai tratar, vai tentar curar, mas ali você vai ter realmente um problema mais sério para resolver do que o preventivo. E como é que você entende que benefícios como o seguro podem ajudar o RH diante desse novo cenário com a RN01? Quais são os benefícios que a gente traz, a questão de ter um acompanhamento de saúde, porque quando eu tenho um plano de saúde para os meus colaboradores, eu tenho como acompanhar de uma melhor forma, inclusive as suas ausências, inclusive se tá tendo alguma situação, como é que a gente acompanha, como é que a gente faz com o médico do trabalho. Então, o RH ele precisa ser parceiro de alguns setores, do setor jurídico, do setor de informática, mas também do médico do trabalho, do técnico de segurança do trabalho, porque cada ação que eu vou estar fazendo, como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo? Porque a gente só sabe quando a gente vai desenvolvendo, e quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo que precisa fazer alguns ajustes.
Perfeito. E aí, como é que eu faço esses ajustes? Porque o que dá certo na sua empresa não necessariamente vai dar certo na minha. E aí a gente precisa entender isso. E como é que eu estou desenvolvendo esse processo? E qual é o profissional que eu estou contratando para poder vir? Então, eu estou exigindo a meta do meu vendedor porque ele precisa bater. Mas eu estou dando a condição para que ele bata essa meta? Perfeito. Então, é sobre isso. Eu tenho que dar a condição, eu tenho que lhe dar a ferramenta para que você possa desenvolver um bom trabalho. E um pouco que sai, né, é a norma fria, né, que a gente chama, né, para uma prática, né, para o exercício daquilo, né, que é tão necessário hoje. Realmente a gente vê as empresas aí com tanta gente com problemas psicológicos, né, por causa da pressão, de tantas outras coisas. E o Brasil, acho que tem que se despertar, né, porque isso eu acho que o INSS tem uma quantidade imensa de pessoas afastadas por isso hoje, né, e foi o que chamou bastante atenção, né, para a criação dessa norma, né? E a gente vê realmente, viu, assim, uma busca das empresas até pela oferta do plano de saúde, né? Porque o plano de saúde dá acessibilidade às pessoas hoje, não só o plano de saúde, como o seguro de vida hoje. Né? A gente pode ter um benefício acoplado a esses dois produtos da telemedicina. Né? E a telemedicina hoje ela é acessível. Porque tem empresas que são do interior também do estado, que tem um pouco acessibilidade à psicologia, né? a um tratamento adequado, e esses produtos hoje oferecem, né, essa possibilidade das pessoas serem consultadas de forma online, inclusive no seu próprio celular, com bastante eficiência, inclusive, né, com marcações. A gente tem um trauma, né, de marcar, né, médico e tudo mais, porque demora, e a telemedicina é praticamente, não vou dizer que é instantâneo, mas é uma acessibilidade muito boa, e isso pode favorecer muito as empresas, né, que queiram se aliar, né, a esses produtos também para poder fazer esse programa acontecer, né, ter a preocupação. A empresa tem que estar realmente interessada pelas pessoas, como você bem sabe disso, e está tendo esse aliado dessa ferramenta para poder favorecer na gestão e na estratégia. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque como, né, eu praticamente nasci dentro desse segmento de seguro, a gente estuda esse mercado, sou do ramo de administração, e existe uma preocupação muito grande com relação realmente a oferecer benefícios corporativos diante das empresas. E agora ainda mais com a RN01, né, essa questão da psicoterapia, ela se torna muito mais em evidência. Na verdade, eu acho que desde a pandemia, a psicoterapia ela vem muito em evidência, o gestor de recursos humanos como peça-chave fundamental. Muitos até são também da área psicológica, né, tem dupla formação. E o que é que a gente entende? Que as empresas hoje, elas buscam primeiramente o plano de saúde, mas muitas vezes elas não conseguem ter acesso porque saúde no Brasil, mesmo suplementar, é cara. E aí existem outras alternativas, a exemplo do que o Iago citou, seguro de vida. A gente tem que mudar esse conceito, mindset, né? Não é mais seguro de vida, é seguro pró-vida, em pró da vida. É um seguro que a gente entende lá com um programa de benefícios que nós intitulamos como Pro-Life, né? Que é um programa 360, é um programa onde você vai conseguir desenvolver diante do seu colaborador um custo muito baixo, questões a partir de R$20, R$12, um programa completo, onde você é contemplado com clube de descontos, com desconto em medicamento, com telemedicina, com cobertura em vida de invalidez, com cobertura de assistência odontológica. E quando a gente fala de telemedicina, a gente fala também de nutricionista, de personal trainer. Tudo hoje está no digital, está tudo na palma da mão. Então, o que era inacessível, agora é totalmente acessível. E, obviamente, o gestor de recursos humanos tem um papel fundamental. Esse nosso podcast ele foi criado com uma expectativa de aculturar a população, né, de fazer essas pontes entre o seguro, o RH, o direito, como você muito bem coloca. E vocês são de fundamental importância para que toda a sociedade consiga ter acesso, porque só através das empresas é que esse custo é barateado. De forma individual, ele ainda não é acessível a todos. Então, as empresas elas têm um papel fundamental. A RN ela vem aí com essa exigência agora, com essa obrigatoriedade, né? E vai estar multando realmente quem não tiver enquadrado. E vocês, de fato, são
importantíssimo. E agora falando, você quanto representante da BRH, qual estratégia está sendo pensada diante, vamos dizer assim, desenvolver todos os profissionais, né, que atuam nesse segmento, como você muito bem disse, não precisa contratar ninguém, basta ter um RH. Exatamente. Então, eu queria saber como a BRH agora pode ajudar a todo o mercado. No mês de fevereiro, a gente vai estar fazendo um evento sobre a NR1, tirando essas dúvidas. Eu acho que a pandemia realmente trouxe algumas coisas boas. Eu acho que o universo ele é maravilhoso e quando a gente olha o lado positivo, sempre tem um lado positivo. E a pandemia ela trouxe o quê? A possibilidade da tecnologia, de estarmos a qualquer lugar no mundo. Então, veio a telemedicina com isso. A tecnologia ela se tornou muito mais rápida. Nós tivemos condição de fazer vacina em 1 ano apenas. E isso ser desenvolvido e tudo isso foi com a tecnologia. Tudo isso veio com a pandemia. A pandemia ela trouxe que o cuidado com a saúde mental deixou de ser preconceito, porque tínhamos muito. E ainda temos. São poucas as pessoas que dizem que vão para uma consulta com um psicólogo. Vou para o psicólogo, vou para o psiquiatra, como assim? Não sou doido. Mas não, hoje em dia a gente está mostrando que a saúde mental ela importa, porque é o seu bem-estar, porque não adianta você estar só com o físico, você também tem que estar com o mental. É o equilíbrio dentro desse processo. E aí você me vem com um plano de saúde e com uma parte de seguro que é maravilhosa. Eu ter personal, eu ter nutricionista, eu ter psicólogo, a minha disposição dentro do processo é eu mostrar a estratégia para a empresa, o que é que realmente faz sentido. E nós estamos aí nesse boom de cuidar da saúde, de cuidar do corpo, de corrida, de pedal, de triatlon, que agora a gente tem, perfeito, né? Então, como é que eu vou mostrar para a empresa? Então, eu mostrando que eu tenho, digo, olha, eu tenho um nutricionista à disposição, então eu tenho o educador físico que está lá à disposição no meu pacote de benefícios, é o diferencial, porque então, o que é que eu tenho que avaliar? Enquanto RH, eu tenho que avaliar qual é o perfil dentro da organização. Então, qual é a minha média de idade? Né? Para eu poder saber quais os benefícios eu vou buscar para poder ser estratégico. Importância de um bom RH. E a gente tem que olhar o perfil. A minha equipe é maior de mulher ou de homem? Qual é a idade? Porque tudo isso vai interferir dentro do processo daquilo que eu vou estar utilizando de um plano de saúde. Dados. Exato. Você começou o podcast falando sobre dados. A importância nos dados na tomada de decisão. Exato. Dados e informações, né? Porque sem eles eu não consigo fazer essa avaliação. Verdade. Entendeu? Então, como é que estão? Eu já trabalhei em uma organização que eu fiz uma análise. Eu recebia muito atestado que ele estava com CID-M, do M passava para o F. Então, do M, que são as dores, né, tensões musculares, passavam para o F, que são os psíquicos. Então, como é que eu tô trabalhando o meu funcionário? Como é que eu estou no olhar com ele? Será que... E outra, muitas vezes também a gente precisa lembrar que nós não desligamos da porta para fora, você deixou seus problemas. Não, se já caiu por terra esse pensamento. Somos únicos e estamos com os nossos, enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, se eu tenho um problema em casa, eu vou trazer ele para a empresa. É inevitável, porque a gente não vai saber separar, a gente está falando isso é humano. Então, como é que eu estou olhando dentro de algum processo? Será que eu estou realmente ajudando aquele colaborador? Porque quando eu ajudo aquele colaborador que está passando por alguma situação de forma pessoal, de cunho pessoal ou familiar, dentro de uma regra geral, a gente está trazendo a gratidão para aquele funcionário, a gente está trazendo não só para o funcionário, mas como para toda a sua família. Porque quando a gente vai olhar a empresa que eu desejo trabalhar, eu falo dela para toda a minha família. É verdade. Eu faço com que todos desejem ir também para aquela empresa, dentro do contexto. E aí é esse diferencial que a gente precisa ter. Qual é o perfil da minha empresa para eu saber quais são os benefícios que serão atrativos? Como é que eu vou atrair essa nova geração? Como é que eu atraio a geração anterior e que seja estratégico para ambas as formas? Falando de pandemia hoje, né, e correlacionando com seguros, hoje a gente observa muitas pessoas trabalhando em home office. Né? De repente, o benefício oferecido
pode ser um seguro residencial, já que aquela pessoa se utiliza da sua própria residência, né, para ser o seu local de trabalho. E ali, num momento, pode estourar um cano, pode, né, um chuveiro ou alguma coisa, não é, falta de energia, e aí o seguro ele pode também ser diante. Aí já pensou, estratégia. eu chego para Tiago, você sabia que na minha empresa eu tenho seguro residencial, porque como eu trabalho de home office, eu tenho minha casa assegurada. Você vai olhar assim, como assim? Peraí, né? Porque assim, dentro de um contexto, quando eu trabalho como home office, é de responsabilidade da empresa toda a estruturação de ergonomia. Sim. Então, como é que está a minha mesa, como é que está a minha cadeira? Porque é uma coisa simples. Mas você já pensou você ficar sentado o dia todo numa cadeira ruim? Verdade. Isso, ao longo do tempo, estressa. Não é que hoje tá bom, a gente fica. Mas quando passar ao longo do tempo, um ano, você tá ali, depois você tá cheio de dor, você tá estressado, poxa, eu tô nessa cadeira ruim. Vem as consequências, né? Tiago, que papo, viu? Uma aula, aprendemos. Agora a aula que eu gostei muito dessa... É uma troca. A interação, a gente tem tudo a ver muito com o profissional de RH. A gente tem um aliado de verdade mesmo. E eu acho que esse estreitamento da nossa relação ela vai ser muito frutífera. Né? A gente tem muito a agregar, né? Como vocês têm muito a agregar, né? Para a gente, né? Com esses ensinamentos, com essa... Realmente, a gente tem visto, né? Nas empresas, nas organizações, né? A fundamental importância do profissional do RH. Né? Então, hoje, a gente sempre falou muito em empresa, não, a empresa tem que ter um marketing, tem que ter um comercial, né? E deixava sempre por último, né? O profissional. De RH. E hoje não, é como você diz, eu tenho um funcionário, né? Eu tenho que ter alguém, não precisa talvez necessário ser um funcionário, que você só tem um, né? Mas tem uma consultora, né? Tem alguém que possa auxiliar na condução, né? da jornada. A gente vê isso, né? Particularmente na empresa, né? A gente tem que ter realmente, a gente tem profissionais lá também, e a importância cada dia maior. Não é recrutar e selecionar, né? Não é só isso. Reter, manter, encantar. É uma estratégia. A gente tem que ter realmente uma verdadeira estratégia. A gente tem que ter esses dados. Você falando, a gente tem esses dados e precisa ser... tem que ser analisados. E isso como você também bem disse, é uma constância, né? Porque hoje eu tenho uma forma, amanhã eu já tenho outra forma, eu tenho outros projetos, eu tenho outras jornadas, então todos os dias realmente a gente tem que estar pensando sobre as pessoas e eu acho que seguros tem tudo para aliar, né? E estamos chegando ao fim. Mas que riqueza que riqueza foi esse podcast, Que informações importantes. Eu acho que todos que estão nos assistindo estão muito felizes, principalmente colaboradores, gestores, porque a gente está fazendo um alerta à sociedade da obrigatoriedade, mas ainda da responsabilidade social que cada empreendedor, que cada gestor de recursos humanos tem. Você, quanto presidente da BRH, desenvolve um papel fundamental nessa liderança, traz o nome da BRH com muito merecimento, com toda a sua história, e hoje você pôde nos dar essa pérola dessas informações tão importantes também para os RHs que estão nos assistindo, né, que obviamente devem estar já ansiosos, e aí eu gostaria que você falasse do congresso, que você divulgasse esse congresso, né, qual é a edição desse congresso, né, que eu só vejo esperado, né, a gente só fica quando é, fizesse a chamada para que todos possamos estar. A Dosa já confirmou a presença junto com vocês, e aí nós gostaríamos também de abrir esse espaço, agradecer a todos vocês que fazem parte da BRH, por todo o carinho, por toda a atenção que vocês têm conosco aqui na Dose Corretora de Seguros. Estamos à disposição também para contribuir com vocês, mas chegando às suas considerações finais. É muito gostoso falar sobre pessoas, que eu acho que a cada momento a gente traz uns insights, olha para aí, eu preciso ajustar isso, eu preciso ajustar aquilo, qual é a realidade da minha empresa, qual é a realidade da minha cultura. A BRH ela tem esse papel fundamental, porque afinal de contas ela é a referência humana do mercado para esse desenvolvimento. Nós estamos na 30ª edição, né, do CEGEP, do Congresso, que é a Copa do RH, que a gente está em clima de Copa. Então, o que a gente vai estar falando? Sobre alta performance, sobre o trabalho em equipe, que de equipe se torna time,
E que aí a estratégia ela vem à vitória. Por quê? Porque quando você trabalha o seu time de forma a desenvolver continuamente, você realmente tem o resultado esperado. E aí a gente fala sobre as estratégias, sobre pessoas, sobre como é que eu me comunico, porque a comunicação ela tem um papel fundamental na gestão de pessoas. Porque a verdadeira comunicação não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço com que a pessoa entenda, o que você entendeu daquilo que eu disse. Aí sim eu estou me comunicando. Então, a gente precisa trazer como é que eu estou gerindo as pessoas. Eu estou com base em dados? Como é que eu estou, enquanto líder, eu preciso entender que não é só desenvolver a competência técnica, eu preciso desenvolver a competência comportamental da minha equipe. Porque, afinal de contas, o papel do líder, ele é referência. Então, não é só dizer que faça, ele precisa ser espelho, ele precisa ser a referência de dizer, o meu comportamento é esse, faz com que eu desenvolva a minha equipe dessa forma. Então, lidar com pessoas tem esse mistério e é tão gostoso, porque é o nosso orgulho quando a gente vê desenvolver e dizer bem assim, chegou aqui tão pequeno e como está grandioso, que a gente conseguiu trazer esse desenvolvimento humano e ele é contínuo. E cresce com a empresa, né? Exato, exato. E aí o Congresso, ele tem esse papel, onde as empresas estão lá porque ela percebe que a gente está crescente a cada momento, então a gente espera uma média de 500 pessoas no Congresso esse ano e ele vem crescendo com as empresas parceiras também, então mostrando que ali é o lugar para a gente falar sobre pessoas, para a gente falar sobre as empresas, sobre as organizações, os benefícios, o que a gente está fazendo de estratégia para a gente permanecer e se tornar crescente, realmente perene no mercado, que cada vez mais ele só cresce e nos traz os desafios de cuidar de pessoas. Muito network, já tem data? 21 e 22 de maio será no Porto Farol, a nossa grande arena, onde estaremos lá com os craques, que já temos craques confirmados para essa seleção aí maravilhosa. Farol Center do nosso amigo Alexandre Porto. Exatamente. Muito bom. Um abraço, Alexandre, também que nos acompanha. Que bom, que bom. Feliz, né? Tiago pode fazer as honras. Eu gostaria de agradecer, né? Muito bom esse papo. A intenção do DosiaCast é esse mesmo. É a gente bater esse papo, né? Levar informação, cultura para as pessoas e mostrar, né? Celebrar, né? Essa conexão que a gente tem. E mais do que tudo, né? Nosso negócio também é pessoas, né? A gente até fala e brinca lá que a gente não trabalha com seguros. A gente trabalha com atendimento e trabalhamos hoje com pessoas. Então, essa é a cultura hoje da Dose. E para mim, assim, Max, foi, acredito para todos, uma pérola, foi uma muito pérola, fantástico. Uma pérola. São assuntos realmente extremamente relevantes e muito oportunos. A gente está no mês de janeiro, né, das pessoas refletirem, pensarem de como pode ser essa dinâmica a partir desse ano todo aí. Né? E eu estarei lá no Congresso, viu? E assim a gente conta com vocês. A parceria ela tá forte e vem crescente a cada ano. Mas, assim, muito obrigado pela sua presença. Leva o nosso abraço a toda a diretoria também, né? Que sabemos lá que estão todos muito unidos e juntos nesse projeto voluntário, né? E que tem feito história aqui na nossa cidade. São 36 anos. 36 anos. É uma história longa. Então, nosso muito obrigado. Viva o DosiaCast, viva a Sergipe, viva a BRH Sergipe. É verdade, a BRH ela só agradece, porque esse é o nosso papel aqui, é trazer o conhecimento, é difundir o conhecimento na nossa sociedade. Fechou. E muito obrigado a você que assistiu esse episódio, né? Continue aí nos seguindo, né? Comentando nos nossos episódios também e tocando o sininho aí também, né? E fiquem ligados nas nossas informações, logo, logo anunciaremos os outros, né? A gente agora está com essa conexão com a sociedade de tudo que tem a correlação com o mercado de seguros. Então vamos trazer nomes super especiais com mais informações, né? Para que vocês sejam sempre muito bem informados. Muito obrigado e até o próximo episódio do DosiaCast.